Querido irmão, querida irmã, nós queremos transmitir uma palavra de edificação para as nossas vidas nesta noite, que está contida em Miqueias, capítulo de número 7. Se você quiser abrir aí na sua Bíblia para que você possa acompanhar, a explanação dos versículos. É um texto muito interessante que Deus me deu, um texto muito interessante, do qual eu meditei e do qual eu acho importante trazer ao conhecimento de todos nesta noite. Amém? Miqueias capítulo 7, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 13, e aí nós vamos meditar versículo por versículo. A palavra de Deus diz assim: que desgraça a minha! Sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo eu tenho, que tanto eu desejo. Os piedosos desapareceram do país. Não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão com um laço, com as mãos prontas para fazer o mal. O governante exige presentes. O juiz aceita suborno. Os poderosos impõem o que eles querem. Todos tramam em conjunto. O melhor deles é como espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia do anúncio pelas suas sentinelas. O dia do castigo de Deus, agora reinará a confusão entre eles. Não confiem nos vizinhos, nem acreditem nos amigos. Até com aquele que te abraça, tenha cuidado com o que diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são seus próprios familiares. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando em trevas, o Senhor será a minha luz. Por eu ter pecado contra o Senhor, suportarei a sua ira, até que Ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Ele me fará sair para a luz. Contemplarei a sua justiça. Então a minha inimiga o verá e ficará coberta de vergonha. Ela que me disse: onde está o seu Senhor, o seu Deus? Meus olhos verão a sua queda. Ela será pisada como barro das ruas. O dia da reconstrução dos muros chegará. O dia em que se ampliarão as suas fronteiras virá. Naquele dia virá você, gente, desde a Síria até o Egito, e desde o Egito até o Eufrates, de mar a mar e de montanha a montanha. Mas a terra será desolada por causa dos seus habitantes, em consequência das suas ações. Queridos irmãos, queridas irmãs, como que nós vemos uma contemporaneidade dos tempos atuais do qual nós vivemos neste texto de Miqueias, capítulo de número 7. Parece que Miqueias, ele está vivendo nos dias atuais, e parece que Miqueias, ele está descrevendo até mesmo o quadro político e religioso que nós vivemos nos dias atuais. E é por isso que nós
Sempre falamos que a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, porque nós conseguimos extrair da palavra verdades, né, para a nossa vida contemporânea, e é isso que nós então iremos fazer nesta noite. Mas veja só então, Miqueias, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele estava falando sobre Israel. Israel estava caída, Israel estava devastada. Conforme o versículo 1, Israel queria colher frutos, mas eles não conseguiam achar um cacho de uva sequer, né, nem um figo que tanto eles desejavam. E nos dias atuais, muitas famílias são que querem provimento, o alimento para as suas vidas, mas não têm por conta da falta do emprego, por conta da falta do trabalho, por conta do quadro, né, epidemiológico que nós vivemos em todo o planeta Terra. Muitas famílias procuram alimento, mas não encontram. E neste aspecto elas se enquadram, melhor dizendo, conforme o versículo de número 1. Mas veja só, no versículo 2 diz que os piedosos, eles tinham desaparecido do país. E parece que é isso que nós vivemos no Brasil, irmãos. Parece que os piedosos, eles desapareceram do nosso país. Não há aqueles que se compadecem pelas almas, que se compadecem por aqueles que estão necessitados, por aqueles que estão caídos, por aqueles que estão na sarjeta. Muito pelo contrário, aqueles que estão na sarjeta, alguns querem pisar ainda mais, querem afundar ainda mais, ao invés de estender a sua mão, ao invés de dar um alívio. Não, eles querem afundar ainda mais as pessoas, pisotear ainda mais as pessoas. Versículo de número 2, todos estão à espreita para derramar sangue, cada um caça seu irmão com um laço. Nós vimos no domingo passado, por exemplo, um movimento político, né? 2 grupos quase que entraram em confronto lá na Avenida Paulista. A polícia militar teve que intervir em um grupo do qual eles queimaram ou queimavam a bandeira do Brasil, provocavam a anarquia, provocavam lá, né, os problemas. E a polícia militar então teve que intervir com força moderada, e tem que ser desta forma mesmo. Agora veja só, irmãos, porque todos são brasileiros, todos deviam militar pela mesma causa, que é o bem-estar social, o bem-estar da comunidade, o bem-estar dos seus amigos, dos seus familiares, mas se põem um contra os outros para buscar os seus próprios interesses. E eles querem derramar sangue. Eles querem derramar sangue, mas não conseguirão. Versículo de número 3, com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presente, irmão. Irmão, olha isso, irmão. Olha lá no Antigo Testamento. Miqueias já falando que o governante, ele exige presente. O juiz, ele aceita suborno. Os poderosos, eles impõem o que eles querem. Todos tramam em conjunto. Ou você acha que tem algum governante a favor de nós, do povo? Tem nada.
eles estão buscando os seus próprios interesses, eles estão buscando as suas próprias vontades, mas o Senhor, o nosso Deus, é por nós. É bem verdade, amados, que o Senhor é que levanta, o Senhor é que abate, né, os governantes. Mas eu tenho dito o seguinte: política é a pior coisa que existe na face da terra. A pessoa que quer ser política, quando ela entra na política, ela é arrastada pela corrupção política. Então nós precisamos entender que Deus ele precisa transformar a nação. Deus precisa transformar a política. Deus precisa mexer, né? Deus precisa intervir para que seja quebrado este jugo do diabo, este jugo de Satanás. Então Deus tem que entrar com providência e Deus está olhando tudo isso. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Versículo de número 4, dá uma olhada. O melhor deles, já estou no 4, estou quase perdendo a voz, deixa eu dar uma maneirada, senão não vou conseguir falar. Versículo de número 4, o melhor deles é como um espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinho. Você está achando que tem justo lá, irmão? Você está achando que tem justo lá, irmã? Não tem ninguém. O melhor deles é como um espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinho. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará a confusão entre eles. Não é isso que está acontecendo? Não está, né, uma confusão? Está uma confusão só, irmão. Está uma confusão só. E vai ser uma confusão ainda maior. Deus vai confundir tudo. E vai ter mais confusão. E se tem confusão é porque tem Deus no negócio. Porque Deus está falando assim, ó. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará a confusão entre eles. Então é Deus no negócio, é Deus confundindo. É Deus, irmãos, sabe, trabalhando. Versículo de número 5, não confiem nos vizinhos. Não acreditem nos amigos. Até com aquele que abraça, tenha cuidado com o que diz. É interessante, irmãos, notar que aqueles que se dizem amigos são os primeiros a te abandonar, a te deixar para trás, a te passar a rasteira. Por isso, que desde a minha infância, eu nunca mais tive um amigo. Porque desde cedo eu aprendi que amigo não é qualquer pessoa que pode ser considerada um amigo. Eu aprendi desde cedo isso. Mas, depois, né, da minha adolescência, minha juventude, eu conheci uma pessoa, o irmão da Josi, né, o Tiago. Ele falou de Jesus para mim e ele me presenteou com uma Bíblia.
E o dia que eu ganhei aquela Bíblia dele, eu falei, esse aí é meu amigo, rapaz. Esse aí é meu amigo. Porque ele me deu o que há de mais precioso. A Bíblia Sagrada. Eu tinha acabado de voltar para a igreja. 6 anos afastado dos caminhos do Senhor, se é que antes eu estava no caminho, talvez nem estava, né? Porque tem aquele negócio de nascer no berço evangélico, num dado momento você tem que ter um encontro verdadeiro com Deus, mesmo nascendo na igreja, e talvez eu nem havia ainda tido um encontro com Deus quando eu saí da igreja. Mas o fato é de que quando eu voltei, quando eu tomei uma decisão, falei, eu vou para a igreja, eu vou servir a Deus, eu ganhei uma Bíblia do Tiago. E aí eu falei, esse aí é meu amigo. Então, sim, amigos. Não estamos falando que você não pode ter amigos. O que nós estamos falando é, tome cuidado. Porque a palavra, ela está nos advertindo nesta noite. Versículo de número 6, pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são seus próprios familiares. Irmãos, parece que Miqueias está falando do final dos tempos, do qual o próprio Cristo falou, de que a iniquidade esfriaria, né, o amor de muitos, e aí uns trairiam os outros, né, e aí pai mataria filho, filho mataria. Parece que Miqueias está falando do que Cristo falou, mas é realmente isso que está acontecendo. Filhos rebeldes, pessoas que não reconhecem aquilo que receberam dos pais, das sogras, dos avós, enfim, de todos os familiares. O que tem que ser extirpado do ser humano, além do pecado, é a ingratidão. Porque se tem algo que tem que ser extirpado do ser humano é o pecado, mas a ingratidão também, porque irmão, irmã, que tem de gente ingrata nessa face dessa terra, você não tem noção. É aquele tal negócio, me desculpe a expressão aqui, né? Lembra daquele dito popular, gospe no prato que comeu? É isso mesmo. Versículo de número 7, mas nós ficaremos atentos ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você está vivendo um momento difícil na sua vida, se você está vivendo um momento de aflição, tribulação, tentação, creia no seguinte: fique atento ao Senhor, espere em Deus, espere no seu Salvador, porque Ele ouvirá a sua voz e a sua oração. Vamos para a conclusão, versículo de número 8. Não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando em trevas, o Senhor será a minha luz. Irmãos, irmãs,
O nosso Deus é um Deus que quando chega, se há trevas, as trevas elas são extirpadas. As trevas elas são eliminadas. E nós vamos clamar depois da pregação para que essa luz ela venha e resplandeça e que as trevas elas venham ser extirpadas. Versículo de número 9. Por eu ter pecado contra o Senhor, suportarei a sua ira, até que Ele apresente a minha defesa, estabeleça o meu direito, Ele me fará sair para a luz, contemplarei a sua justiça, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Jesus. Ele pega aquele que está no chão, na sarjeta. Ele pega aquele que está em trevas. Pode ser de qualquer âmbito. Você pode interpretar aqui as trevas por qualquer âmbito. Você pode trazer para o âmbito religioso de trevas de religiões de matriz africanas, trevas de qualquer âmbito. Drogas, alcoolismo, prostituição, adultério, enfim. O Senhor, o nosso Deus, Ele tem poder para, irmãos, fazer a nossa defesa, estabelecer o nosso direito, fazendo então que nós venhamos sair para a luz, sair das trevas, ir para a luz, contemplando a justiça do Senhor. Então a minha inimiga o verá e ficará coberta de vergonha. Ela que me disse: onde está o seu Senhor, o seu Deus? Meus olhos verão a sua queda. Ela será pisada como barro das ruas. E é isso que acontece com o diabo. Nós podemos interpretar aqui este versículo como o inimigo das nossas almas falando: aonde está o teu Deus? E aí nós contemplaremos a queda do nosso adversário, a queda dos espíritos malignos que têm tentado derrubar a minha e a sua vida na presença de Deus. E eles serão pisados como barro barro. Pisados como barro. É isso que diz a Bíblia. E vai cair por terra em nome de Jesus. Versículo de número 11, ó. O dia da reconstrução dos seus muros chegará. Está em aflição, está em tribulação, está em tentação. Está chegando o dia de reconstrução do muro espiritual. O dia da reconstrução dos muros está chegando. O dia em que se ampliarão as suas fronteiras está vindo. As bênçãos de Deus para as nossas vidas. Naquele dia virá você, gente da Síria até o Egito, desde o Egito até o Eufrates, do mar, de mar a mar e de montanha a montanha, mas a terra será desolada por causa dos seus habitantes, em consequência das suas ações. Mas, antes disso, nós seremos abençoados por Deus.
E nós queremos orar nesta noite para que nós venhamos vencer todas as dificuldades que estamos enfrentando. Você está enfrentando uma dificuldade. Você está enfrentando uma adversidade. Você está enfrentando uma tentação, uma provação. Você está em um quadro que parece que não tem saída. Mas saiba que o nosso Deus é um Deus que resplandece nas trevas. A hora que Ele chega, a treva some, porque Ele é luz e Ele tem luz própria. Ele tem luz própria. E nós vamos orar pedindo para que Ele nos abençoe nesta noite. Senhor meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus nós queremos louvar e agradecer ao Senhor pela palavra. Mas acima de tudo, ó Pai, porque nós contemplamos a Tua face, a Tua grandeza, a Tua misericórdia. E nós clamamos nesta noite por ela, pedindo alcança as nossas vidas. Meu Deus, alcança aquele que está desanimado, aquele que está abatido, aquele que está entristecido, aquele que está caído, aquele que está vivendo em adversidade, aquele que está em trevas. Alcança este irmão, esta irmã, e vai, meu Deus, resplandecendo a sua luz nesta vida. Meu Deus, que venha cair por terra agora toda a obra do diabo contra a nossa vida. Que venha cair por terra agora toda a obra de Satanás, todo levante, todo laço, todo embaraço, toda pedra de tropeço, toda a obra das trevas, toda a obra de feitiçaria, toda a obra de macumbaria, toda a obra do inferno, em nome de Jesus, que seja repreendido agora, em nome de Jesus. Amém e amém.